Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos aprendermos assentados aos pés de Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre atitudes, 4 tipos de atitudes das mulheres de hoje, mas que também fazem parte das mulheres de antigamente. O primeiro caso, você vai pensando aí se você conhece alguém, ou quem sabe até você está relacionado com um desses casos, No primeiro caso, eu vou falar sobre mulheres que não se sentem amadas e passam uma vida inteira tentando atrair o amor do outro. No segundo caso, são mulheres que não respeitam o casamento dos outros e investem de tudo para que haja um divórcio, uma separação. No terceiro caso, são mulheres que engravidam achando que isso vai trazer o amor do outro para a vida dela. E no quarto caso, são mulheres que são tão amadas, mas não conseguem engravidar. E isso traz tanta frustração que ela sente inveja de quem engravida e muitas vezes isso traz um problema para dentro do relacionamento. Então, você conhece alguém assim? Então hoje, falando da série Mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre Lia e Raquel. Algumas bíblias vão chamar a Lia de Leia. Então, você pode achar essa diferença aí na sua Bíblia, mas nós vamos estar falando da mesma pessoa, tá? Baseado lá em Gênesis, no capítulo 29. E antes eu quero te falar o seguinte, que às vezes esse vídeo ele pode durar um pouquinho mais, mas para eu poder abranger todos esses casos que acontecem, que machucam as mulheres dos dias de hoje, que trazem para elas uma situação de vida que não é nada agradável, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então fica comigo até o final, Deixando claro para você aí, que você que gosta de ver pelo Instagram, vem aqui para o YouTube, porque aqui no YouTube eu consigo passar para você toda a gravação, todo o vídeo, toda a mensagem. E aí no Instagram, por enquanto, só temos 10 minutos disponíveis, Porque para ter mais do que isso, eu preciso de ter 10 mil inscritos aí, 10 mil seguidores. E eu chamo você para estar comigo aqui no YouTube, tá bom? Acesse o canal Adriana Carmo e vamos lá para a palavra do Senhor. Em Gênesis 29, nós vamos ouvir a palavra do Senhor dizendo sobre Labão. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E aqui no 29, no versículo 16 e 17, a Bíblia fala assim: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos tenros ou baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Então, nós já começamos aí com uma diferença, nas características de 2 irmãs. Uma tinha olhos tenros, algumas pessoas falam que olhos tenros podem ser olhos meigos, Algumas versões, outras dizem que olhos que ficam para baixo, mas a outra era formosa, de alto porte, de bonito semblante. E aí começa a história. Jacó era sobrinho de Labão. E Jacó saiu da terra dele, porque tinha tido uma briga lá com seu irmão Esaú, e ele saiu fugido e foi até a terra do seu tio. Chegando lá, ele olhou para Raquel e se apaixonou pela filha mais moça de Labão. Quando ele se apaixonou, ele foi até o seu tio Labão, que era um homem, vamos falar dele um pouquinho, Que era um homem mentiroso. Labão, lá no 18, Jacó fala assim: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a tu, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Então, Jacó trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel, para poder se casar com Raquel. Só que no final desses 7 anos, a Bíblia conta que Labão, ele era um homem que não honrou a sua palavra. Ele preparou um grande banquete, chamou muitas pessoas para o casamento de Raquel e de Jacó. Porém, depois de um certo período, Jacó saiu para ir ao encontro da sua noiva para ter as núpcias com ela. Então a Bíblia fala que Labão, ele deu Leia para passar a noite com Jacó. Eu imagino que Jacó
não estava lá bem, ele estava bem alto, eu imagino que era uma festa, porque a ponto dele não reconhecer a mulher que ele amava, ele teve a noite de núpcias com Lia e não com Raquel. No outro dia pela manhã, quando ele olha, ele fala assim, mas o que você me fez, Labão? Eu te pedi sua filha por 7 anos, trabalhei por ela. Aí Labão fala, aqui não é assim. Aqui primeiro casa-se a filha mais velha. Só que Labão, enganador, mentiroso, ele podia ter avisado isso 7 anos atrás para Jacó. Ele fez Jacó trabalhar 7 anos. E depois que ele trabalhou 7 anos, ele entregou a outra filha para ele. E Jacó, para mim já estando alto, ele foi ali e teve a sua noite de núpcias com a mulher errada. Então, eu vou deixar uma aspas aqui, um parênteses aqui, que muitas vezes, muitos homens, muitos maridos, muitos homens compromissados, eles se deixam levar pela bebida, pela forma que eles estão naquele momento, e eles acabam cometendo um ato que eles vão se lembrar dele só no outro dia, e que pode trazer um grande prejuízo aí para ele, para o resto da sua vida, né? Então, Labão disse para Jacó que se ele quisesse, Raquel era só ele trabalhar mais 7 anos, que daí uma semana, passada a semana de núpcias da sua irmã Lia, Raquel poderia ser a esposa de Jacó. E eu fico imaginando esse pai, né? Que homem sem amor, pensando apenas no trabalho de Jacó, o que Jacó podia produzir para ele, que a Bíblia fala que Jacó era um homem próspero, né? Ele entrega a outra filha para ser esposa da primeira filha, bem na primeira semana de núpcias. E aí entra a história de uma Lia triste, porque a Bíblia fala que Raquel era amada por Jacó. E depois de uma semana de casado, a Lia teve a notícia que a sua irmã também seria a esposa do seu marido. Se Jacó, a Bíblia fala assim, amou a Raquel mais do que a Lia, lá no versículo 30. Se ele amava mais do que a Lia já na primeira semana de casamento, eu imagino que ela se sentiu uma mulher repudiada. E aí nós vamos assimilar Lia com o primeiro caso que nós falamos, da mulher que passa a sua vida inteira tentando atrair a atenção do seu marido ou da pessoa que ela está com ela. A Bíblia fala que Lia tentou atrair a atenção do seu marido através das suas gestações. Lia, então, ela teve o primeiro filho. Quando ela teve o primeiro filho, ela acabou de ter o filho e disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição e agora o meu marido me amará. Gente, quantos casos nós vemos hoje de mulheres que engravidam do primeiro filho, tentam às vezes o segundo, o terceiro, só para atrair a atenção de um homem. De mulheres que investem, não estou falando do caso da Lia, porque Lia, ela estava ali por obediência a seu pai. O seu pai a entregou para Jacó. Mas hoje nós temos muitas mulheres que embriagam o homem, ou que vão ali ludibriando aquele homem, e com muito jeitinho elas enganam aquele homem e elas dão para eles de presente, no meio de um casamento que eles têm, chega a notícia, você vai ser papai. E aí um grande problema vai acontecer, porque além de um divórcio, ou além desse homem ficar com 2 mulheres ao mesmo tempo, chegou uma criança no meio desse relacionamento, né? Pelo Instagram aqui já estamos parando, continua com a gente aqui no YouTube, tá bom? Então, Lia começou a sua jornada, ela deu o primeiro filho, ela deu o segundo filho. Quando ela deu o terceiro filho, ela disse, agora, esta vez, se ajuntará o meu marido comigo. Imagino ali uma aldeiazinha onde tem as tendas, né? Naquela época eram tendas. E eu imagino Jacó chegando e morando com Raquel. E Lia ali com seu primeiro filho, vendo a dor de Jacó,
sentindo a dor por ver Jacó indo até a tenda de Raquel e não vindo a dela. E ele só ia até ela para se comparecer como homem. Mas aqui, pela fala dela, a gente entende que ele morava com Raquel, né? Ele estava com Raquel e ao mesmo tempo ele comparecia com ela. E ela já estava no terceiro filho. Então, a Bíblia fala que Raquel era estéril. Olha bem, entramos lá naquele caso da mulher, do quarto caso, uma mulher que é amada, mas por não ter um filho, ela se sente frustrada. Então Raquel pegou a sua serva Bila e entregou para Jacó e falou com Jacó: me dê um filho. Jacó falou: acaso sou eu Deus para te dar algum filho? Porque ela era estéril, ele não era, ele já tinha filho com a Lia. Então ela pegou a Bila e falou assim: minha serva terá os filhos dela nos meus joelhos e os filhos dela serão meus filhos. Aí Jacó tinha que comparecer, né, com o alvará da sua esposa, que mulheres bondosas, né? Com o alvará da sua esposa, ele comparecia também com a serva dela, que era a Bila. Bila deu o segundo filho para Raquel. E então Raquel fala assim, lá no versículo 8 do capítulo 30. Disse Raquel, através do filho da serva Bila: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhes, pois, Naftali. Então, seu segundo filho, que era o filho da serva, na realidade, ela disse assim: com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Gente, hoje, no meio da competição, a gente vê mulheres frustradas, filhos machucados, porque muitas vezes esse casamento tem mulheres amantes hoje que vão dando filhos para o seu amante e os filhos não têm um pai dentro de casa. Uns filhos que às vezes o primeiro casamento lá, a esposa sabe, e muitas esposas permitem, eu conheço pessoas assim, que permitem muitas vezes pela situação econômica, não é? Pelo que ela sabe que não tem mais condição para ela de estar trabalhando, ela aceita situações e ela aceita um relacionamento do marido fora de casa. E ela sabe que ele tem outros filhos. E aí começam uma mulher a jogar os filhos da outra contra os próprios irmãos, porque acabam que essas crianças são irmãos entre si. E por causa do amor desse pai, vai crescendo um ódio no coração dos irmãos. Infelizmente, se você conhece pessoas assim, ou se você que está me assistindo, ou você é filho de um relacionamento assim, né? A sua mãe às vezes foi amante do seu pai, ou às vezes a sua mãe aceitou que o seu pai tivesse amante, você conhece seus irmãos através da segunda mulher, da terceira, ou da amante, ou daquela que virou esposa, porque é aquele caso de mulher que entra no relacionamento e acabou, por causa de uma outra mulher, ela tirou a sua mãe do seu pai, e ela levou o seu pai, e você ficou frustrado lá pela amante, e você tem ódio dos seus irmãos. Precisamos perdoar. Precisa ter naquelas pessoas que foram geradas fora do casamento e naquelas que sabem que o pai teve relacionamentos fora, precisa haver amor entre os irmãos, precisa haver perdão, precisa haver uma união. Os filhos, eles não têm que estar no meio de uma guerra. Aqui Raquel falou, eu estou em competição com a minha irmã. Esses filhos foram criados no meio de uma guerra. Não crie seus filhos no meio de uma guerra. Tenha você o que você tem que colocar diante do seu marido, da pessoa que você está. Tome as suas decisões, mas sem agravar a situação de unidade entre os irmãos e entre pais e filhos. Então, nós continuando a história aí, não para por aí, que essas mulheres estavam mesmo numa guerra muito grande. Raquel, depois que ela teve o seu segundo filho, através da Bila, Leia então parou de ter filhos. Aí Leia, peraí, ela já tinha tido o quinto filho, depois ela teve o sexto. O que Leia fez? Leia entrega a sua serva Zilpa para deitar com Jacó. Vai Jacó comparecer com Zilpa, e aí ela teve mais 2 filhos através da sua serva. Olha que confusão. E aí você que não é cristão fala assim,
Esses cristãos, eles querem viver uma vida muito certinha, mas a promessa do Senhor veio sobre esse meio aqui depois que houve conserto. Eram pessoas como nós, né, que tinham problemas de relacionamento, problemas seríssimos, uma bagunça, a esposa dando a outra mulher para ser a mulher do seu marido, pega o filho com o filho dela, a irmã que está lutando com a outra irmã, e são grandes problemas. Às vezes a sua família é uma grande confusão, e você fala assim, não, aqui não tem nada de Deus aqui no meio dessa família, não tem amor, não tem unidade. Mas quando nós chamamos Deus, Deus muda a nossa história e muda a história da nossa família também. Vamos continuar aqui então. Desculpa. Então, as mulheres envelheceram com essa guerra entre elas, mas a ferida continuava aberta. Um dia, Rúben, que já era o filho mais velho de Lia, ele estava chegando com as mandrágoras para a mãe dele. E as mandrágoras aqui, eu fiz um levantamento ali, as mandrágoras, elas eram usadas porque as mulheres achavam que elas eram afrodisíacas. E elas eram conhecidas como maçã do diabo. Quando Rúben chegou com as mandrágoras, elas já estavam envelhecendo. Raquel cresceu o olho nas mandrágoras de Rúben. Falou com Lia, manda seus filhos me dar as mandrágoras. Aí Lia, olha a resposta de Lia no versículo 17 do capítulo 30. Lia responde assim: então disse Lia, Deus me recompensou. Não, desculpa. Antes, Lia falou com ela assim, no 15, respondeu ela, achas pouco que me tens levado o meu marido e ainda tomarás mandrágoras do meu filho? Aí Raquel disse, me dá as mandrágoras e Jacó te possuirá esta noite. Gente, Jacó estava sendo negociado ali, porque a fome de Raquel de ter um filho era tão forte que ela estava como o último caso que eu li para você. A mulher que ama, não, a mulher que é muito amada, porém, mesmo sendo muito amada, ela é frustrada. Ela estava vendendo o seu marido, entregando o seu marido ali mais uma vez, para poder tomar daquele, imagino que se fosse um chá de mandrágora, para ela poder ter seus filhos. E então, Jacó estava lá entardecendo, chegando do campo, às vezes o homem cansado, Lia para ele no meio do caminho e fala, vem, hoje você vai ser o meu marido, você vai ter que estar comigo porque eu entreguei as mandrágoras para Raquel. Eu negociei com Raquel ali a sua estadia comigo nesta noite. Foi Jacó, compareceu lá com a Lia. Então, Lia, depois de velha, ela concebeu mais uma vez e ela chamou o seu filho, agora ela teve o seu filho mais na idade mais velha, né? E naquela noite, Lia teve o 5º filho e ela disse, desta vez, o meu marido morará comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Oh, gente, o coração dessa mulher era um coração tão machucado que ela estava no 6º filho e o sonho dela era que o marido dela viesse morar com ela. Às vezes você está aí com a casa cheia de filhos e você olha para o lado e não vê o pai dos seus filhos. Ele só chega até você e vai embora. E você vai dando filhos para ele, achando que você vai ter esse homem junto com você. Mas às vezes ele está lá com a família dele. E às vezes você queria que ele divorciasse da família dele e estivesse com você. Sabe? Deus pode mudar a sua história. Estar no meio de um relacionamento, no meio de um casamento, eu sei que às vezes você fala assim, mas eu já tenho meus filhos, mas você precisa se amar. Para você ser amada, você precisa se amar. Engraçado que Jesus fala, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então eu não tenho só que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo da mesma medida que eu me amo. E muitas vezes você que está aí não consegue se amar, não consegue ser amada por você e você não se dá o valor. E você acha que você pode ter filhos
E essas crianças vão crescendo e vão crescendo num ambiente tão hostil, um ambiente sem um pai, sem uma família concretizada ali. E você precisa tomar atitudes. Muitas vezes, você pode ter sido essa mulher que já tirou o pai dos seus filhos do meio de um casamento e hoje ele mora com você. Então você precisa consertar a sua vida com ele, não é? Porque às vezes a outra te deixou em paz, existe guerra entre vocês, mas o marido dela hoje está com você. Então você precisa ter um conserto. Ele já está constituindo uma família, já divorciou dela e às vezes você não conserta a sua vida com ele. Precisa haver uma cura no meio dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles trazem amargura para dentro da alma, porque muitas vezes, por não conseguir se amar, você nunca vai fazer com que o outro te ame. As pessoas que são amadas é porque elas demonstram que ela tem amor próprio, que elas têm amor próprio. Você precisa ter o amor próprio. Só que a guerra aqui entre a Raquel e Lia não acabou. Raquel, então, levou, Jacó foi estar com Raquel depois e ela teve o seu primeiro filho, que era o filho dela, do útero dela. Deus abriu a madre dela. Ela era amada, mas ela ansiava por esses filhos. Então ela não tinha recebido essa cura e Deus permitiu que ela tivesse tido José, seu primeiro filho. E olha a fala que ela teve. Ela acabou de ter José e disse que o Senhor me acrescente outro filho, porque a briga deveria continuar entre elas ali. E aí, gente, a história dessas mulheres, elas vão perpetuando entre a rivalidade nas famílias. Nós vamos ver lá na frente que José, esse primeiro filho de Jacó, os outros irmãos, por ver Jacó amando demais a José, porque era o filho da mulher que ele amava, e ele não tinha culpa disso. Raquel não tinha culpa disso. O seu pai foi aquele pai que causou tudo isso. Ele deveria ter no início falado: Jacó, se você quiser, você tem que esperar a Lia casar, ou então você tem que se casar com Lia. E depois sim você vai ter Raquel. Porque naquela época era aceitável mais de um relacionamento, né? O homem podia se casar mais vezes, ter mais esposas. Então, todo esse problema, essa situação foi causada por causa de uma mentira. A mentira lá de Labão, o engano de Labão. Só que quando Deus muda a história, Deus veio com uma promessa sobre a vida de José. José era o filho da mulher que Jacó amava. Ele não tinha culpa, ele amava a Raquel. Lia entrou na história para ser uma sofredora. Ela sofreu por amor de um homem e esse amor não era... Eu imagino até que ele passou a amá-la, mas a Bíblia fala que ele amou mais a Raquel. E a gente não quer ser amada em segundo plano, a gente quer ser amada em primeiro plano. E então, por causa dessas discussões, dessas brigas, eu imagino que o ódio que uma destilava da outra era tão grande que isso foi transmitido para os filhos. Os filhos cresceram e os filhos continuaram desenvolvendo aquela amargura ao ver o pai amando mais a José. Porque a Bíblia fala que Jacó fez uma roupa, uma túnica colorida e deu para José. E isso criou ainda mais ódio entre os irmãos. E então, os irmãos, eles fizeram uma situação onde eles vieram a vender José como escravo. E mentiram para o pai, falaram para o pai: olha, José foi morto por um urso. Gente, e a mentira foi aumentando cada vez mais. Por causa do ódio gerado das intrigas, as intrigas precisam acabar. Se você tem um filho predileto, não tenha. Reserve o seu amor, mas demonstre o amor para os dois, para os três. Eu tenho 4 e eu amo os meus filhos de forma igual. Amo os meus filhos de forma igual e peço a Deus, Deus não me deixe ser injusta nesse amor. Não me deixe ser injusta nesse amor.
Às vezes você está sendo injusto nesse amor. Você chega para um filho e fala bem demais de um filho para o outro, sabe? E você faz ser crescente uma mágoa, uma ferida dentro do seu próprio filho. E você cria uma família toda machucada. Quantas situações a gente vê hoje? Se você está aí pensando em pegar e trazer para você um homem que está casado, não faça isso. Ainda dá tempo. Se você já fez, vai para o joelho, ora ao Senhor e tenta consertar a sua vida. A não ser que você já esteja realmente já feito uma vida com essa pessoa, você já está casado com ela, peça perdão a Deus por você ter sido o pivô desse divórcio do primeiro relacionamento, né? Mas vá ter uma vida com uma família digna. Deixe destilar o amor pelos filhos do seu marido. Hoje a gente vê famílias assim, você marido, ame os filhos da sua esposa se ela já veio com outros filhos. Infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje. As famílias de hoje são diferentes. E nós vamos ter que aprender a fazer segundo a palavra do Senhor. No meio desses relacionamentos confusos, ainda há uma forma de um conserto. Chame Deus para o meio do seu relacionamento. Faça o que é certo diante de Deus. Porque Deus, Ele ama a família e Ele quer que as famílias estejam debaixo da proteção, em unidade, em amor, em respeito, em paz. Busque isso para dentro da sua casa. Se você é uma mulher que foi repudiada a vida inteira, seu marido a vida inteira, ele teve outras mulheres, peça a Deus para curar você, sabe? Para que você dê continuidade à sua vida, se amando, se respeitando. E aqui eu vou falar então de algumas características, as características de coisas que aconteceram. Com Lia, ela obedeceu, mas ela obedeceu ao pai e atrapalhou o relacionamento do amor que a irmã tinha por Jacó. Raquel, ela não aceitava e ela não perdoava. Ela falava, ela tentava as mandrágoras, ela falava assim, existe uma grande luta de competição entre eu e minha irmã. Né? Então elas não conseguiam se perdoar. Você tirou de mim o meu marido? Lia respondia para elas. Eram mulheres amargas que não conseguiam liberar o perdão entre irmãs. Lia foi repudiada e ela colocava até os seus filhos contra a sua irmã e contra os irmãos que eram por parte de pai. Deixa eu te falar uma coisa, a família é uma instituição tão poderosa, é uma instituição criada no coração de Deus. Deus ama a família, conserta a sua família, ainda tem. Perdoe, libere o perdão no meio da sua casa, libere o amor, sabe, libera palavras de bênção, não de maldição. Ame os seus filhos de forma igual. Mesmo que um deles te dê trabalho, não seja aquele filho com tudo aquilo que você planejou para ele, ele não conseguiu executar ainda. Dê uma força para ele. Libere palavras onde ele venha se levantar. Não jogue um irmão contra o outro. Não jogue uma família contra a outra, se você está no meio de duas famílias aí. Mas peça a Deus para estar no centro, sabe, da sua família. E para que, em nome de Jesus, o amor venha restaurar as feridas, sarar, trazer vida, trazer unidade e trazer o cheiro, sabe? A paz tem cheiro. Você chega num lugar silencioso, o olfato começa a ficar ali, olha, buscando até um cheiro, porque aquele lugar tá tão gostoso. Aí às vezes a pessoa tá fazendo um café e você começa a sentir o cheiro do café, fala, nossa, que paz. Toda vez que você sente aquele cheirinho daquele café, você lembra daquele lugar, daquele ambiente de paz. Porque o seu sentido, ele busca isso. Às vezes você toma um café no meio da confusão, você nem sente o sabor do café, né? Um café, a comidinha feita na lenha, um feijãozinho cozido na hora, as coisas simples, mas no meio da paz, elas vão trazer para sua memória coisas e lembranças que fazem você trazer para dentro de você a paz daquele momento, sabe?
Busca isso na sua vida. Busca para dentro da sua casa a paz. Busca para dentro da sua alma a paz que excede todo o entendimento. Que todos vão olhar e vão falar como que ela consegue ter paz no meio de tanta confusão. Porque a paz que Jesus dá excede todo o entendimento. Eu não sei se eu consegui transmitir para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu lido muito com famílias diferentes e eu vejo muito, principalmente através da vida de crianças, porque sendo eu professora, eu lido ali com jovens, adolescentes, crianças, e muitas vezes eu vejo tanta tristeza pela separação dos pais, porque o pai agora está com outra pessoa e vai ter um irmãozinho na outra família, sabe? Saiba trabalhar isso, já que já aconteceu. Não era para ter acontecido, mas já aconteceu. Trabalhe isso para que o amor reine e para que os seus filhos não sejam prejudicados. Que Jesus abençoe você poderosamente, que você possa estar aí. Eu tenho um vídeo falando sobre a menina escrava, não é? A menina escrava de Naamã, falando sobre o perdão. Se você ainda precisa liberar o perdão, assista esse vídeo. Veja como é importante nós liberarmos o perdão. Como nós recebemos cura. Ame seu pai, ame sua mãe, ame sua esposa, ame seus irmãos. E que Jesus derrame muito amor sobre sua família. Fique na paz. Que Jesus te abençoe todos os dias. Um abraço.